A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia! Sextou, como muitos falam. Glórias a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então, eu louvo a Deus, por estar aqui mais uma sexta-feira, glorificando ao nome do Senhor, engrandecendo o nome dele por tudo que ele tem feito, por tudo que ele ainda há de fazer em nossas vidas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amados, hoje eu quero trazer uma palavra assim que o Senhor tem falado muito comigo. Para mim foi uma resposta de Deus. Eu já estava orando sobre algumas coisas e pedindo direcionamento do Senhor. E o Senhor me trouxe essa palavra. E eu senti também de trazer essa palavra para vocês, porque eu creio que vai ser um divisor de água na vida de alguém que está passando talvez por situações e Deus ele trabalha de forma que nós não entendemos, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Eu creio que o que o Senhor faz é bom, perfeito, agradável e tudo está sob o controle dele, né? Então, amém. Glória a Deus por isso. Vamos dar início à nossa palavra. Antes eu sempre gosto de orar, né, e agradecer a Deus pelo dia. Mas antes de tudo, eu já quero pedir para você deixar aquele joinha, para você comentar, compartilhe muito essa mensagem. Creio que vai falar com você e também certamente vai falar com alguém que você compartilhar essa mensagem. Deus ele trabalha dessa forma, né? Às vezes você manda para alguém que está precisando. Então compartilhem, me ajudem, né, que esse canal ele chegue mais longe, não por que eu queira ganhar placa de YouTube ou eu quero monetizar o meu canal. Não, eu quero alcançar vidas. O meu único intuito nesse processo todo de que eu estou trazendo a palavra é salvar vidas, ganhar almas para Jesus, falar do amor de Cristo, né, da bondade, da misericórdia, que Deus ele é o mesmo de hoje, ontem e eternamente ele será o mesmo Deus que nós vimos na Bíblia, que nós ouvimos, né, falar dele. Então é sobre isso, amados, me ajudem em nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, vamos orar, agradecer e entrar na palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia. Pai querido, aqui estamos com o fôlego da vida. Muito obrigado, meu Deus. Pai, abençoa essa sexta-feira, abençoa seus filhos que já sairão ao trabalho, nossos maridos, abençoa as mães, as donas de casa, abençoa nossos filhos, em nome de Jesus, vai de encontro eles, cuida, livra, protege de todo o mal. Também, Pai, visita nossos familiares, amigos, abençoa a área da saúde, a área financeira, a área sentimental, todas as áreas, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Entra, Pai, na vida dos seus filhos, seja o socorro presente, assim como o Senhor tem sido. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos. Continue conosco no dia de hoje, nos dê um dia de paz, gozo e alegria para a honra e glória do teu nome. Nós já te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amados. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dar um pause aqui para mim só ajustar minha câmera rapidinho e já volto. Aí, glória a Deus, já tá tudo certo por aqui, então vamos dar início à nossa palavra. Amados, hoje eu quero pregar sobre Ruth. Eita, Ruth, que mulher extraordinária, né? Eu quero falar, daria o tema, essa mensagem, Ruth, a sua fidelidade a Noemi. E ela... Só um minuto. Então, amados, a Ruth, ela foi uma mulher, né, que tomou um direcionamento, né? Então nós vamos falar sobre tomar direções, né? Às vezes Deus muda o nosso caminhar, as nossas estratégias, mas ele nunca sai do controle
das nossas vidas, amém? Então vamos ler Rute 1, versículo 14 ao 17, diz assim: Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Até aqui. Amados, nós sabemos, né? Muitos já conhecem a história de Ruth e de Noemi. Essa história, eu já vi inúmeras pregações sobre ela, mas a forma que Deus talvez me pediu para trazer hoje, eu não tinha focado nessa parte, mas o Senhor, quando falava comigo e eu orava pedindo um direcionamento, foi assim que o Senhor me instruiu e eu quero realmente passar isso para vocês. A Noemi e a sua família, elas saem de Belém por causa da fome e vão viver em Moabe, uma nação vizinha e uma nação pagã. O marido de Noemi morre, depois seus 2 filhos, que haviam se casado com moabitas, Orfa e Rute. Imagina, Noemi havia perdido o marido e os 2 filhos. Então Noemi, ela decide voltar para Belém e pede que as noras fiquem em Moabe. Orfa, ela decide ir embora, ela decide tocar a sua vida, ela diz, eu vou embora, eu vou tocar a minha vida, mas Ruth escolhe ficar com Noemi e seguir o Deus de Israel. Amados, a gente vê aqui que Orfa, ela tinha todo o direito de ir embora e seguir a sua vida, né? Eu acho que ela pensava assim, eu já não tenho mais ninguém, eu não tenho meu marido, a minha sogra, com certeza ela vai ficar bem e eu vou dar um rumo na minha vida. E aí Ruth, ela decide que quer ficar e cuidar da Noemi, né? Ser companheira. Eu acho que ela tinha gratidão, deveria ter sido uma boa sogra, então ela decide ficar e cuidar da Noemi. A história de Ruth e Noemi é uma das mais belas, eu acho, né, da Bíblia. Ela é cheia de amor, de lealdade, de fé e de providência divina. Traz lições assim profundas e atuais, né, para os nossos dias de hoje. Amados, Noemi, ela entendeu que não poderia segurar mais as suas noras. E aplicando isso nos dias de hoje, amados, nós entendemos que ter que nos despedir de pessoas que entraram em nossas vidas e saíram de nossas vidas, e que nós temos que estar preparados para que as pessoas que vão sair das nossas vidas, como se fosse, vou dar um exemplo, pessoas elas entram na nossa vida como se nós fôssemos um motorista de ônibus. Nós estamos dirigindo um ônibus, então as pessoas entram na sua vida e elas também saem da sua vida. Né? A gente vê igrejas, por exemplo, aqui onde eu moro, Fort Myers, eu creio que todas as igrejas, não só em Fort Myers, mas a maioria das igrejas, elas, na verdade, elas não é que não cresce, a gente vê assim como que parece que a igreja fica, sabe assim, não cresce, as pessoas não tomam, por exemplo, a igreja de imigrantes, todo mundo entra, mas ao mesmo tempo todo mundo sai, então dá aquela impressão que a igreja não cresce. Então, todo lugar que você for, vamos supor, se você mora fora do Brasil e às vezes você
vai para uma igreja, você vai ver que aquela igreja ela entra muita gente e ao mesmo tempo sai muita gente, porque é a igreja de imigrantes. Então, assim também é a vida do crente, é a vida de qualquer pessoa. Muita gente vai entrar, vai passar pela sua vida, mas muita gente também vai sair. Tem pessoas que entram na sua história, mas elas passam apenas por um tempo e depois elas descem na próxima estação. E quando nós vimos esse texto de Ruth, nós entendemos que o tempo de Orfa na vida de Noemi foi até a morte do filho de Noemi. Ela achou que ela devia seguir a vida dela, né? Tomar uma direção e ir embora e resolver a vida dela, cuidar dela. Então ela decidiu que a melhor hora era agora de tomar um rumo na sua vida. E Noemi, ela não poderia segurar ela ao seu lado. Ou será que Noemi poderia falar, não, Orfa, fica aqui, né? Ela também poderia ter falado, né, Orfa, fica, mas ela, resumidamente, ela entendeu que era a hora da Orfa ir, porque ela queria ir embora. Então eu acredito assim que tem pessoas que são como órfã na vida da gente. Ela estará com você até um tempo, até um determinado tempo. E você precisa realmente, muitas vezes, deixar ela ir. Você precisa entender que nem todo mundo que vai entrar na sua vida vai permanecer na sua vida o resto da sua vida. Muitas irão descer na próxima parada de ônibus, não adianta. Isso são processos da vida que nós passamos e que nós não entendemos. Então, nós precisamos ter a sabedoria de entender e discernir o tempo de cada coisa. Quantas pessoas já passaram pela sua vida que marcaram demais a sua vida? Pessoas que na nossa história escreveram capítulos juntos conosco e a gente chega a alguns capítulos que você, infelizmente, você vai ter que escrever sozinha. Tem pessoas que chegam na sua vida somente para escrever um parágrafo, por exemplo, da sua história. Ela vai ficar com você um pouco de tempo. Tem pessoas que já é para a vida toda, que ela vai permanecer ao seu lado para a vida. São pessoas que chegou para ficar. Então, nós temos que entender que quando chegar os capítulos, você vai ter que escrever a sua própria história. Porque muitos talvez não estarão mais junto de você. Pessoas que hoje não faz parte da sua vida, que não faz da sua história, talvez não vai estar nesse capítulo que Deus ele decidiu que você escreveria sozinha. Assim como Orfa teve um momento dela que agora ela ia ter que escrever a história dela sozinha. Por um tempo ela esteve ao lado de Noemi, o marido, né, a família, mas chegou um tempo que ela precisava mudar a rota dela. Então, amados, tem pessoas que vai ser como órfã em nossas vidas. Elas vão chegar, elas vão permanecer por algum tempo e depois elas vão embora. Tem pessoas que vão chegar, vão ficar mais tempo, vão cuidar de você e talvez elas vão embora. E vai ter pessoas que vai permanecer ao seu lado por muito e muito tempo, vai agarrar a sua mão, vai segurar na sua mão e vai falar, eu não te deixo por nada. Assim como Ruth. E nós muitas vezes, amados, nós queremos segurar as pessoas. Nós precisamos entender que tem pessoas que são passageiras. Só por um determinado tempo. Nós temos que entender que vai ter pessoas que vai passar em sua vida que vai ser somente por um determinado tempo. Então, Deus diz para nós hoje, libere essas pessoas quando chegar o tempo delas irem. Não se angustie, não entristeça, não sofra quando esse tempo chegar, quando o tempo dessas pessoas chegar.
Entenda que pessoas elas entrarão e elas sairão da sua vida. Entenda que sempre haverá pessoas como órfã na sua vida, que assim, pelo fato dela ter saído da vida de Noemi, não é que ela não era uma boa pessoa. Realmente ela podia ter sido assim uma boa pessoa, mas ela realmente decidiu seguir um destino, tocar a sua vida. E ela tinha que tomar os rumos dela, e você precisa entender e liberar isso. Tem pessoas que precisam tomar o rumo delas. Eu quero deixar um breve testemunho quando o meu filho, ele realmente tomou a decisão de ir embora para um outro estado. Ele e mais alguns amigos, ele morava com alguns amigos, ele decidiu sair da minha casa por desobediência, porque casa de pai é assim, os filhos, eles têm que obedecer às regras do pai, não importa a idade que eles têm. Se você mora na casa dos seus pais e você, né, tá ali, você tem que obedecer a regra dos seus pais, é a casa dos seus pais. Então, meu filho chegou uma época que ele falou: Não, eu quero viver minha vida. Então, falei pra ele: Infelizmente, se você quer viver sua vida dessa maneira, você vai ter que ir, você vai ter que voar. Ai, amados, é muito difícil. Tem fases na vida da gente que a gente é aquilo, né? Eu tentei segurar muito as minhas crias perto de mim. Eu sou aquela mãe leoa que, sabe, assim, brava. Eu sou uma mãe muito brava, uma mãe muito chata, uma mãe muito exigente, porque eu queria que meus filhos eles crescessem com o caráter de Deus, que eles crescessem, sabe, na presença de Deus. E Deus precisou trabalhar no caráter dos meus filhos. A Gabi ainda mora comigo, mas o Lucas, ele já foi embora na época para Carolina do Norte, North Carolina. E ele falou: Mãe, eu vou embora. Daqui em North Carolina, eu acho que era 14 horas de viagem de carro daqui da Flórida. Tinha que subir a Flórida todinha. Eu moro aqui embaixo na Flórida, tinha que subir todinha pra ir ver o Lucas. Eu fui lá uma vez, fiz um bate e volta, uma loucura, mas fui lá no dia do aniversário dele dar um abraço. Então, amados, a gente não consegue entender as coisas que Deus faz. Então, tem pessoas que ela realmente vai ficar na sua vida por um tempo, tem pessoas que vão partir, tem pessoas que vai sair porque é o propósito do Senhor, nós não entendemos. E nós sofremos com isso. Eu sofri muito quando o Lucas foi embora. Nossa, foi pra mim assim um choque. Meu marido, ele brinca muito, até brinca perto da Gabriela. Não gosto quando ele faz essa brincadeira, que ele fala que o Lucas é o meu filho preferido. Mães não tem filho preferido. Mães, ela ama os filhos e ela quer o melhor para cada um deles. Tem uns que são melhores, são mais obedientes, tem uns que são mais teimosos, dá um pouco mais de trabalho, mas filho é filho. E muitas vezes nós vamos ter que deixá-los partir. E não falo só de filhos, mas de relacionamentos, de amizade. Tem coisas que o Senhor precisa trabalhar em nossas vidas e nós precisamos deixar que essas pessoas sigam o destino dela, que elas tomem o rumo delas. Você precisa liberar elas. Mas também aprendemos que tem pessoas que existem que são como Ruth. São pessoas que decidem ficar conosco, assim como Ruth, também tem pessoas que decidiu ficar com você. Tem pessoas que estão com você até hoje, passou aquele longo processo da sua vida e ainda está do seu lado, permanece. Ruth, ela decide ficar com Noemi e Noemi não tinha nada, realmente não tinha nada para oferecer para ela. O que Noemi podia oferecer para Ruth? Nada, ela era uma mulher viúva, sem marido, sem filho, sem dinheiro. Ela havia fome, mas mesmo assim Ruth se mantém fiel. E Noemi, pelo vínculo de amor, elas realmente ficaram juntas. Foi assim algo que
sabe, Noemi falou, eu tenho que seguir minha vida, né? Eu também vou tocar minha vida. E Ruth fala, não, aonde você for eu vou. E vou estar junto, e vamos estar juntas. Então, assim, Ruth, ela decide, de uma certa forma, cuidar de Noemi. Era um vínculo de amor. Se tem pessoas que saem para tocar a vida delas, tem pessoas como Ruth que fica com você, tipo, sem você ter nada para oferecer. Amados, eu tenho passado por essa fase da minha vida que depois que eu sofri acidente, eu vejo assim algumas rejeições na minha vida. Eu vejo que as pessoas elas estão comigo por um certo tempo, mas depois de um tempo é como se eu tenho que redirecionar minha vida. Então eu estava orando ao Senhor e pedindo, Senhor, algumas situações eu tenho colocado diante de Ti, o que eu faço? E o Senhor me trouxe essa palavra e me trouxe dessa forma essa clareza, porque muitas vezes a gente vê a pregação de Ruth, Noemi, a gente vê que lá na frente Ruth encontrou Boaz. Mas não é sobre Boaz que eu quero pregar hoje, é sobre Orfa e Ruth. Orfa se foi, Ruth ficou. Sobre isso, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Eu já vi inúmeras mensagens de Ruth e as pessoas sempre falam: a órfã foi embora e a Ruth ficou e Deus prosperou ela, né? Quando ela foi lá pegar um milho na plantação lá de Boaz, e Boaz se interessou e viu quem que era aquela moça, e assim foi. Mas eu nunca vi ninguém falar que dessa parte que pessoas vão ficar na sua vida e pessoas vão sair, assim como Orfa e Ruth. Então Ruth, ela decide ficar e com Noemi que não tem nada para oferecer. Pessoas vão ficar com você, amados, pelo que você é. Elas vão ter que entender que se você não tem nada, você não tem nada para oferecer, elas vão ter que ficar pela pessoa que você é. Essas são as pessoas que te amam de verdade, que não querem se afastar de você. E essas pessoas são as pessoas mais importantes da nossa vida, as que decidem ficar conosco apesar dos pesares, vamos dizer. E elas marcam as nossas histórias de maneira que alegram o nosso coração. E, amados, eu quero realmente profetizar na vida de vocês que Deus, ele apresentará a vocês verdadeiras Ruths, que ficará contigo, que cuidará de você num profundo amor que ela tem por você. Ela vai ficar, ela vai cuidar de você. Ao decorrer da vida, nós encontramos também pessoas como Orfa, como Ruth, que ficaram até o fim da vida de Noemi. Essas pessoas, elas têm a opção de ir, mas também tem outras que têm a opção que resolveram ficar como Ruth, pessoas fiéis, leais, honestas, que nos ama de verdade. Como é bom ter pessoas na nossa vida como Ruth, que sem ter nada a oferecermos, um bem material, dinheiro, não tendo nada para oferecer no sentido financeiro, porque hoje as pessoas, amados, infelizmente elas olham esse lado. Elas ficam com você por causa do seu dinheiro, elas ficam com você por causa do que você tem para oferecer. Elas permanecem com você se você tem status. E quando você não tem aquela vida financeira, aquela vida que te proporciona muitas oportunidades, as pessoas não querem estar do seu lado, as pessoas te veem como você não tem nada para me oferecer. Você é uma carta fora do baralho, você não tem nada para fazer aqui. É tipo assim, enquanto você tem algo para oferecer, elas estão do seu lado, mas algumas pessoas, elas realmente resolvem sair como órfã porque não tem interesse
na pessoa que você é, naquilo que você faz, não é o suficiente. Então, eu entendo que vai ter tempo que o Senhor realmente ele vai fazer com que pessoas saiam e pessoas entrem em sua vida. Então, nós vimos no texto de Ruth, lá na frente, que ela seria muito abençoada e que Noemi daria uma direção para ela. E não sabemos na história o que aconteceu com Orfa, porque também não sabemos o que acontece com aquelas pessoas que saem das nossas vidas. Tipo, Orfa foi embora e a Bíblia não relata mais o que aconteceu com ela. E assim é em nossas vidas, as pessoas que vão sair da sua vida, você talvez não vai saber mais o que aconteceu com elas. E elas também não sabem mais o que acontece com você. Então nós precisamos aprender que pessoas elas saem e ficam, e outras que encontramos em nossas vidas veio para ficar, para somar, e assim é a vida. Assim como pessoas entram em suas vidas e também você entrou na vida delas. Pessoas entram na sua e você também acaba entrando em vida de pessoas. É uma verdade que tem pessoas que elas não ficará contigo por toda a sua vida. Quando pessoas já passaram, tiveram grande importância e hoje já também não faz parte da sua história. Quantas coisas você já construiu ao longo da vida e quando você olha para trás, você fala, essa pessoa já passou por minha vida e hoje não faz parte da minha história. Eu já vivi isso de pessoas, né, que decidiram seguir o seu próprio rumo. Falo até mesmo do meu primeiro casamento, né? Foi um casamento que eu lutei muito por ele, né? Eu queria ser Ruth, ficar, permanecer, mas da outra pessoa ela resolveu ser uma órfã, resolveu dar um rumo em sua vida e tocar a sua vida de uma outra maneira. E tá tudo certo, foi um processo dolorido, nós passamos, nós sofremos e Deus ele redirecionou a minha vida. Deus me trouxe para uma outra cidade, eu resolvi pedir para Deus, muda a direção. Me muda até de lugar, porque eu não quero mais ficar aqui num lugar onde eu fui assolada de todas as maneiras. Então, nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus. Como Deus traz órfãs para a vida da gente e como Deus também, ao mesmo tempo, traz Rutes. Então, amados, nós não gostaríamos de ter vivido situações de ver as órfãs indo embora, mas o Senhor, mesmo assim, Ele trabalha. Às vezes, o próprio Senhor traz órfãs para a sua vida e tira elas. E também o próprio Senhor traz as Rutes para a sua vida para permanecer. Vai ter pessoas que você conheceu que você não via a hora que ela também fosse embora, sabe? Assim, aquelas pessoas que você fala, meu Deus, pelo amor de Deus, arranca essa pessoa da minha vida. Tem situações que é assim. Ontem eu e meu marido nós estávamos falando sobre a vinda de Jesus, né? Nós estávamos conversando sobre religiões, sobre, né, Jesus voltar e aí eu falei para ele, né? Tem pessoas que falam assim, quando eu morrer eu vou encontrar meus entes queridos lá no céu, né? Muitas vezes a gente vê assim as pessoas quando morre, as pessoas falam assim, pelo menos agora ela vai estar com a família dela. Tipo assim, já morreu pai, mãe, marido, já tá tudo enterrado, aí morre a pessoa e a pessoa fala assim, agora ela vai estar com a família dela. Amados, nós temos que entender que no céu, quando nós morrermos lá em cima, eu não terei marido. Nós vamos ser tudo irmãos em Cristo. Aí o meu marido falou assim, graças a Deus. Ele deve ouvir essa mensagem, que ele escuta a minha mensagem todos os dias, e ele falou pra mim, graças a Deus que, tipo assim, eu não vou ter mulher lá em cima. Eu falei assim, é? É bom saber, amanhã a palavra vai falar muito com você. Tem algumas órfãs na vida da gente, tem algumas Rutes, tem as órfãs que decidem ir, mas tem as Rutes que decidem ficar. Amados, eu me emociono com essa palavra, porque
já passou tantas órfãs na minha vida e tantas Ruths também. Então, é um processo de Deus que nós não entendemos. Eu me emociono porque chega um tempo na vida da gente que nós precisamos realmente tomar rumos na vida da gente. E assim a gente não entende, mas o Senhor ele quer falar profundamente com a gente pra gente ficar atento, porque às vezes nós estamos como Ruth, mas o Senhor ele quer que nos tornemos órfãs, porque nós precisamos dar rumos à nossa vida, direcionamento. O Senhor ele não quer que nós permanecemos em lugares de dores, de frustrações. O Senhor não tem isso para ninguém. Então, muitas vezes o Senhor precisa fazer que nós sejamos como órfãs, que nós pegamos nossas malas, nossas coisas e que nós partimos para um outro rumo. Então vai ter pessoas que você vai passar pela sua vida, que você vai falar assim, não vejo a hora de ir embora. Se você, meu marido, pensa assim, olha, Jesus vai te pegar, hein? Mas assim, a gente tava falando, né? No céu não vai ter isso de eu chegar lá e encontrar meu marido. Imagina eu chegar no céu, eu vou ter lá então 2 maridos, porque né, eu casei, passei por um processo de violência doméstica, separei, meu marido não quis ficar comigo. Imagina chegar no céu, eu vou ter 2 maridos, isso não pode ser. Então o Senhor ele faz as coisas com clareza, né, com certeza que lá no céu não haverá confusão nenhuma, não vai ter treta, como dizem lá no céu. Então nós precisamos entender isso. Ontem nós estávamos conversando, né, sobre a vinda e que lá no céu não haverá marido, mulher, né, e coisa e tal, mas é isso, seremos todos irmãos em Cristo. Mas então eu vejo também que o próprio Deus, ele vai tirar de nossas vidas pessoas para nos proteger. Então entenda que você precisa deixar ir. E tem pessoas que Deus coloca na sua vida para te abençoar também. Tem pessoas que Deus ele tá tirando da sua vida, mas você fica insistindo que ela permaneça. Ou nós ficamos insistindo que, sabe, ela não saia da sua vida. Você vê que essa pessoa ela tá te trazendo dor, ela tá te trazendo tristeza e você permanece, você fica pedindo ao Senhor que essa pessoa permaneça em sua vida. Será mesmo que você precisa passar por tudo isso, por tanta humilhação, para ficar pedindo para Deus que essa pessoa permaneça, sabe? E é tão difícil, amados, entender isso, né? Nós precisamos entender que há um tempo para todas as coisas, há um tempo que Deus ele precisa realmente afastar pessoas de nossas vidas. Então, tem pessoas que Deus ele está tirando da sua vida, mas pare de insistir que essa pessoa permaneça. Deus tira e você insiste em colocar ela de volta. Deus fala para você hoje, para de insistir. Tem pessoas que não vão caminhar do seu lado, tem pessoas que não vão seguir o seu destino, tem pessoas que não vão de maneira nenhuma estar com você nos processos que Deus tem para sua vida. Tem pessoas que vão surgir num capítulo e tem outras que vão embora num único parágrafo. Tem pessoas que são muito breves, outras muito longas, outras para sempre. Então esteja preparado em despedir de pessoas quando chegar o tempo das pessoas irem embora da sua vida. Não entristeça, não esmoreça, não questione o Senhor por quê. Talvez o Senhor tenha tirado pessoas da sua vida ou porque Ele vai tirar pessoas da sua vida. Esteja sempre preparado para se despedir quando o tempo chegar dessas pessoas. Noemi, ela queria segurar, né, a órfã quando ela realmente decidiu ir embora. As pessoas que Deus preparou para você são como Ruth.
Entenda que Deus ele vai preparar pessoas como Ruth, que se alegre com você, que esteja com você nos momentos difíceis, que segura, né, as suas broncas, as suas lágrimas, que sabe, que te apoia, que te ouve, que para, que te aconselha, que caminha contigo. Deixa que o Senhor realmente faça aquela limpeza em sua vida. Que Ele tire pessoas que realmente não estão mais agregando em sua vida. Pessoas vão te abandonar e nós apegamos tanto em pessoas que ficamos angustiados e esquecemos de nos alegrar com aquelas que permaneceu com você. Amados, em 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha que forte. Nós precisamos entender que tem pessoas que vão sair de nós, da nossa convivência, porque não pertence ao nosso meio. Não fala a mesma língua, não tem a mesma visão, não tem o mesmo entendimento, não vive a mesma fé. Amados, os ímpios, eles não substituirão a congregação dos justos. Nós temos que entender que nós não podemos permanecer. Eu falo sobre relacionamentos. Às vezes tem pessoas que estão em relacionamentos que a pessoa ela tá com você, mas ao mesmo tempo não está. Tem pessoas que estão com você, mas somente para usar algo de você. Tem pessoas que estão com você por tirar proveito de alguma coisa. Mas elas não falam a mesma língua, elas não compartilham da mesma visão que você. Elas não querem ter o mesmo entendimento. Tem, vamos dizer, casais, às vezes tem julgo desiguais, né? Você quer ter na igreja, a outra pessoa está em cima do muro. Você ele não pratica da mesma fé que você, não se importa, né? Então, não tem a mesma visão. Então é muito difícil, amados, você viver isso. Em Eclesiastes 3 fala um tempo de abraçar, mas também é um tempo de afastar. Ou seja, é um tempo de deixar de abraçar, deixe ir. Tem pessoas que entraram nas nossas vidas, mas terá um tempo que você vai precisar determinar o tempo e estabelecer. Você é quem tem que estabelecer o tempo de determinadas pessoas em sua vida. Assim foi o caso de Abraão e Ló, em Gênesis 13:9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se para a direita, eu irei para a esquerda. Amados, ambos estavam muito ricos em gados, prata e ouro, e seus rebanhos e servos eram tantos que a terra já não comportava os dois mais juntos. Surgiu uma contenda entre os pastores de Abraão e os de Ló. Então Abraão, com um espírito, né, vamos dizer, até pacificador, propôs uma separação amigável. Olha, escolhe para onde ir, a terra é vasta. Se fores para um lado, eu irei para o outro. Escolhe para onde você quer ir. Amados, é sobre isso. É sobre deixar a pessoa escolher para onde ela quer ir. Você vai para a direção que Deus te der. Estabeleça hoje. Não deixe mais as pessoas te direcionar. Estabeleça você. O tempo de determinadas pessoas em sua vida. Então, amados, terá momentos em sua vida que você terá que se apartar da vida de pessoas. Tem pessoas que se você não se apartar da sua vida, elas não vão deixar você crescer. Foi isso que aconteceu na vida de Abraão.
para que ele crescesse, ele teve que se apartar da vida de Ló. Aprenda que você está atreladas à vida de pessoas. Você precisa aprender que Deus ele tem algo para cumprir na sua vida e você não pode prender ninguém mais. Então eu declaro que você vai conhecer pessoas como Rutes na sua vida. Liberem as pessoas e deixem elas ir. Hoje nós somos chamados a ser fiéis em nossos relacionamentos. Mesmo em tempo de perda, de incerteza, Deus ele também está presente nas pequenas coisas, amados, do nosso cotidiano, cuidando de nós mesmos quando não percebemos. Amados, a conclusão dessa história de Ruth e Noemi nos ensina aqui, mesmo em tempos sombrios, ainda há esperança. Deus honra quem é fiel e obediente. Teve honra para Ruth através dela e teve bênção para Noemi através de Ruth. Né? Vocês conhecem a continuidade da história. Né? Ruth foi pegar milho lá no milharal do Boaz e Boaz viu ela, se interessou por ela, um homem rico, né? E cuidou dela futuramente, né? Não é essa palavra que eu queria trazer, mas só complementando quem não conhece a história de Ruth. Então Deus teve honra para ela, porque ela foi obediente. De uma certa forma ela cuidou da sogra dela. E boas escolhas e atitudes corretas moldam nosso destino. Deus usa pessoas simples para realizar grandes propósitos em nossa vida. Ai, amados, que palavra! É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Deus, ele trabalha de forma que não entendemos. Então, nesta manhã, eu venho falar para vocês: deixem as órfãs irem, porque Rutes chegarão para cuidar de você. Rutes permanecerão ao seu lado. Deus vai trazer pessoas para permanecer, para cuidar, para estar com você, para ter a mesma visão, para compartilhar da mesma fé, da mesma linguagem. Ai, amados, como é difícil. Como é difícil a vida, né, em que estamos vivendo nos dias atuais. Falo em geral, quantas pessoas passando por situações parecidas, como de Ruth, de Orfa, como de Abraão e Ló. Amados, eu deixo essa palavra em nome de Jesus, que Deus ele possa falar mais ao seu coração. Fique com essa mensagem ao decorrer do dia, ministre ela de novo aqui na sua mente, no seu coração, deixe Deus falar mais. Tem pessoas que estão em relacionamentos falidos, relacionamentos que às vezes não estão nem casados, mas estão ali por causa de condições financeiras que alguém propõe, mas o Senhor ele tem um direcionamento para você no dia de hoje. O Senhor tem algo para expandir na sua vida e você precisa tomar coragem de tomar decisões em sua vida. Você precisa tomar um direcionamento na sua vida. Você precisa entender que há um tempo para todas as coisas, há um tempo de abraçar, mas há um tempo de afastar do abraço. Amados, é uma palavra forte, mas o Senhor ele vai te capacitar para tomar decisões em sua vida. Hoje de manhã eu falei com um pastor muito querido, não sei se ele assiste meu vídeo, mas deixar um abraço a ele, uma pessoa que me aconselhou, tem me dado conselho, um homem de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele, da esposa dele. E eu creio que Deus ele está fazendo grandes coisas no nosso meio. Deus ele é fiel, mas ele é muito fiel para cuidar e zelar por nossas vidas, para tirar as órfãs e para deixar as Ruths. Amém? Em nome de Jesus eu quero orar por nós.
Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa mensagem, terminando essa mensagem, uma mensagem longa hoje. Mas em nome de Jesus, Pai querido, eu peço no poder e na autoridade, vai de encontro a essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor toque no mais profundo do coração, que o Senhor trabalhe de uma forma tão linda, aonde nós não conseguimos chegar. Tem áreas ali dentro do nosso coração que nem nós mesmos conseguimos entrar, só o Senhor pode. Entra no coração das pessoas, entra com transformação, entra, Pai, com direcionamento em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus. Entra na vida de pessoas que elas tenham, Pai, em nome de Jesus, o desejo de estar, de permanecer, que elas tenham o desejo de cuidar, de estar ali sempre juntos. Mas, Pai, se o Senhor é aquele que sonda o coração e vê que algo não está sobre isso que o Senhor peça que nós fazemos, Pai, que o Senhor tire. Em nome de Jesus, que o Senhor tire, não deixe nada, nenhum vestígio de dor, de angústia, mas que o Senhor nos ensine a liberar essas pessoas para irem. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, nos dá graça, nos abençoe, nos ajude, porque às vezes precisamos tomar decisões difíceis para romper na vida, para crescer na vida, assim como Abraão. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, o Senhor não tem um espaço pequeno para nós ficarmos e usufruirmos. O Senhor tem um mundo para que nós possamos sair e pregar a Tua palavra. Então é sobre isso. É não permanecer aonde algo te prende, mas sim deixar que Deus te leve a direções que você jamais imaginou, em nome de Jesus. Eu louvo e agradeço por essa mensagem, Pai. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Que mensagem maravilhosa. E é sobre isso, amados. Que mensagem longa, tá dando quase que 1 hora de 46 minutos de vídeo, mas assistam até o final. Você que ficou comigo até o final, louvado seja o teu nome, que Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Que você ponha essa palavra hoje em prática, né? E compartilhe essa mensagem com alguém. É sempre bom, né? Alguém precisa ouvir essa mensagem, alguém precisa reconhecer que Ruths e órfãs passarão ou já passaram pela sua vida. Nós precisamos entender que precisamos manter ao nosso lado pessoas que falam a mesma língua, que têm o mesmo entendimento, a mesma visão, que vivem a mesma fé. Isso é muito importante para que, né, os ímpios não subsistiram, não ficarão ali atrapalhando, né, a congregação dos justos, mas que eles façam, que Deus faça chegar Ruths em nossa vida, que nós possamos realmente ter o direcionamento de Abraão, de seguir um caminho certo. Se órfã vai por ali, nós vamos por aqui, para não termos problema. Em nome de Jesus, eu creio para a honra e glória do teu nome, Senhor. O Senhor é fiel, louvado seja o teu nome. Um beijo, um forte abraço, obrigado para você que ficou. Não esqueça mais uma vez de deixar o seu joinha, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.